No livro do profeta Isaías, no capítulo 38, você pode abrir a sua Bíblia. Isaías, no capítulo 38, nós vamos encontrar o mesmo relato do segundo livro dos reis de Israel, no capítulo 20, que nós, há 2 domingos, nós meditamos nessa palavra. E eu falei para vocês e prometi que eu traria a segunda parte dessa palavra. E é isso que eu quero cumprir hoje, essa promessa. Propositalmente eu escolhi Isaías 38. Como eu falei para vocês, esse relato do rei Ezequias, ele adoece e o profeta Isaías vai falar com ele. Deus ordena ao profeta que procure o rei para falar com Ezequias e dizer para ele: arrume, ponha em ordem a sua casa, porque você vai morrer. Que palavra dura, hein? Duríssima de receber e dificílima de se entregar. Mas o profeta Isaías não tinha nenhum problema com isso. Ele não estava preocupado em agradar aos homens. Ele não estava preocupado em trazer uma palavra que agradasse aos homens, mas ele estava preocupado antes em cumprir a determinação, a ordem de Deus, como profeta de Deus. E ele entregou essa palavra. A história do rei Ezequias está registrado no segundo livro dos reis de Israel, no capítulo 20. Está também no segundo livro das crônicas dos reis de Israel, no capítulo 32. Mas está também no livro de Isaías. Isaías 38 diz assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei em fidelidade, andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Assíria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. Só até aí tá bom. Você sabe de que cidade Deus está falando aqui? Se você disse Jerusalém, acertou. Ezequias era o rei do reino do sul. A capital era Jerusalém. E o rei da Assíria, Senaqueribe, e essa história tem uma música, e a gente hoje pôde adorar o Senhor com esta música, fala do rei da Assíria, Senaqueribe, que cerca a cidade de Jerusalém e começa a ameaçar o rei Ezequias. E o rei Ezequias entra no templo do Senhor em Jerusalém, e ele ora ao Senhor e diz para Deus: Senhor, ouve, Senhor, o que esse rei está dizendo. Olha as blasfêmias dele, Senhor. Veja essa situação. E Deus usa o profeta Isaías para trazer uma mensagem para o rei e dizer para Ezequias: fique tranquilo, eu estou ouvindo tudo, vendo tudo. E ele não vai entrar nessa cidade. Qual era a cidade? Jerusalém, exatamente isso. Eu
usei esse texto agora de Isaías capítulo 38, para usar esse texto e para destacar que quando o profeta vai dizer, o texto vai dizer assim: livrar-te-ei das mãos do rei da Assíria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. A cidade é Jerusalém. Propositalmente eu estou usando esse texto para falar para vocês sobre esta guerra que não acaba nunca, né? Contra Jerusalém, contra Israel. Então, uma guerra sem fim aí. E os terroristas árabes muçulmanos, eles resolveram agora atacar a cidade de Jerusalém, porque começou na cidade de Jerusalém, e começou exatamente no dia em que os judeus, os israelitas, comemoram o aniversário da libertação de Jerusalém, quando Israel toma posse da cidade por meio de uma guerra. E eles vão comemorar, vão celebrar essa festa. Eles fazem isso todos os anos. E este ano, com as informações que eles receberam, eles viram que os terroristas estavam se armando para atacá-los nessa comemoração. Eles mudaram a rota da celebração, mudaram o caminho. E eu vi nas mídias aí, e na Globo, e está lá no jornal O Globo também, dizendo: Israel celebrando a tomada de Jerusalém, passou pelo caminho para provocar os árabes. Olha só, não passa a notícia correta nem completa. Israel já tinha mudado a rota, para nem ser interpretado como. Mas ora, Israel está dentro do seu território. É como a gente fosse celebrar o 7 de setembro e fôssemos para a esplanada dos ministérios, e tivesse um povo brasileiro, uma turma aí que é do contra, que dissesse: não, nós não temos que comemorar, e fosse atacar os brasileiros que quisessem celebrar essa data. Só para vocês entenderem como é que é a situação. O Brasil não está muito longe disso não, porque tem uma turma aí que é do contra de tudo, é contra a bandeira do Brasil, é contra a história do Brasil, é contra o hino do Brasil, é contra a democracia do Brasil, é contra... e por aí vai. Semelhante aos árabes terroristas lá de Jerusalém. E eles, esses árabes que estão em Jerusalém, eles recebem cidadania israelita, porque nasceu no território de Israel. E Israel não nega cidadania a eles. Eles são árabes, muçulmanos e israelitas, porque nasceram em território de Israel, mas são contra Israel, são contra os judeus e contra tudo mais que eles imaginarem que pode prevalecer, ajudar, contribuir com a história do povo judeu. É assim, é do contra e ponto final. E nessa comemoração, os judeus já foram atacados, idosos esfaqueados, carro atropelando os judeus na comemoração, e eles têm que se defender. Aí os soldados vão se segurando, vão administrando, acaba a festa, e vão se recolhendo e dando alerta para que eles se protegessem. Mas mesmo assim, não foi suficiente. E aí começaram os ataques, e bombas, e bombas, e bombas, mísseis. Mais de 3.000 mísseis já foram lançados do território que pertence a Israel, uma faixa chamada Faixa de Gaza, que nada mais é o território filisteu. Quando a gente lê a Bíblia, a gente vai vendo essa história. Israel permitiu a administração daquela faixa para tentar acabar com os conflitos. Deixou toda aquela faixa sobre a administração da Palestina, das organizações que eles mesmos têm por lá.
Estou contando essa história para mostrar alguns textos bíblicos, para destacar aqui alguns ensinamentos, para a gente não cair nessa conversa furada, nessas fake news mentirosas que tentam atacar Israel. Você já vê as manchetes: Israel destrói o prédio de comunicação de Gaza. O prédio era utilizado pela Al Jazeera, televisão árabe, era utilizado, mas lá estava um ponto de eles lançavam dali, árabes lançavam mísseis, e era um escritório de administração e coordenação dos ataques. Aí Israel mandou uma mensagem antes, dizendo aos jornalistas: desocupem, que daqui a 2 horas nós vamos destruir o prédio. A televisão não diz isso. Interessante, né? Então, que guerra é essa que você manda avisar para o inimigo sair? Não tem graça isso. Mas pelo menos Israel estava tentando desestabilizar a administração árabe da batalha. Só para vocês irem tendo uma ideia aí. E o ataque é tão preciso. É como um ataque de uma cirurgia. Vai no prédio e não atinge mais ninguém. Só aquele prédio cai. É muita tecnologia utilizada aí para resolver ou tentar resolver essas questões. Porque se Israel quisesse, simplesmente varria do mapa em minutos toda a faixa de Gaza. Mas eles não fazem isso, porque Israel tem plena consciência de que ali tem 2.500.000 habitantes, crianças, idosos, inocentes, manipulados e dominados pelos terroristas. Então a gente tem que ir entendendo isso. É bom que a gente vai se informando. Quando a gente vai lá na Bíblia e lê Deus dizendo: defenderei esta cidade. Eu quero destacar aqui, meus queridos, alguns textos da palavra de Deus, onde Deus promete guardar Jerusalém. Deus sempre defenderá Jerusalém por uma promessa que Ele fez. E Ele se comprometeu na sua palavra. E as promessas de Deus jamais deixarão de ser cumpridas. Deus disse que Jerusalém era sua cidade eterna. Segundo livro de Crônicas, capítulo 6, no verso 6. Mas escolhi Jerusalém, para que ali seja estabelecido o meu nome. Ponto final. Ninguém vai mudar isso. No Salmo 48, versos 1 e 2, eu estou ouvindo no retorno a minha fala atrasada um pouquinho. Se puderem dar um jeito aí. Não sei se vocês estão ouvindo aí. Todo mundo está ouvindo. Está ouvindo 2 vezes. Salmo 48 diz assim: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus. Que cidade é essa? Verso 2 diz: seu santo monte, belo e sobranceiro, é a alegria de toda a terra, o monte Sião, para os lados do norte, a cidade do grande rei, a cidade do grande rei. O texto do Salmo 48, no verso 8 diz: como temos ouvido dizer, assim vimos na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a estabelece para sempre. Para sempre. Vocês estão ouvindo aí? Muito bem. O retorno meu está ótimo. Eu não sei se o som aí atrás está bom.
Estão ouvindo aí? Aê, muito bem. E eu também estou ouvindo, e quase que eu ouço a conversa de vocês aí também, viu? Zacarias, capítulo 12. Zacarias, no capítulo 12, abra sua Bíblia, veja o que é que diz esse texto. Zacarias, capítulo 12. Olha só esse texto, eu quero que você guarde esse texto, porque ele é um texto importantíssimo, que fala de profecias, revelações e inclui Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, é o penúltimo livro. Olha só o capítulo 12. Diz assim o texto no capítulo 12, no verso 3. Verso 3 diz assim: naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a erguerem se ferirão gravemente, e contra ela se ajuntarão todas as nações da terra. Depois você lê o texto completo, eu vou dar uns pulos em alguns versículos, porque isso é só a introdução dessa palavra que eu quero trazer para você. Eu vou agilizar aqui. O verso 8 de Zacarias 12 diz assim: naquele dia o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém, e o mais fraco dentre eles, naquele dia, será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como anjo do Senhor diante deles. Naquele dia procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Olha que texto profético. Léo, o retorno estava melhor. Pode voltar ao que estava antes. Obrigado. O verso, olha, tem mais aqui, ó. Zacarias no capítulo 14. Ele vai até o verso 11, eu não vou ler todo. No capítulo 14 de Zacarias, a partir do verso 1, ele diz assim: eis que vem o dia do Senhor em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azal. Sim, fugireis como fugiste do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos com ele. Vocês estão entendendo esse texto profético? Quando será que isso vai acontecer? Ninguém sabe. Mas o texto faz menção a Jerusalém e o Monte das Oliveiras. Quem já foi em Jerusalém sabe onde é que fica o Monte das Oliveiras, porque todo mundo vai, passa no Monte das Oliveiras e olha para a cidade de Jerusalém assim, de frente, bem pertinho. E a gente caminha, desce o monte e sobe o morro lá, a ladeira, pelo vale de Rinom, e tem acesso à cidade de Jerusalém. A gente caminha por tudo aquilo. Aí o texto, são tantos os textos, eu fiz uma seleção de alguns textos que falam assim, bem mais forte, mais claro. Olha só, Isaías 49, mais esse texto para eu terminar essa parte. Isaías 49 vai dizer assim, Isaías 49, verso 14, mas Sião diz, o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim.
Quando a Bíblia fala de Sião, está se referindo ao monte Sião, onde fica a cidade de Jerusalém, onde fica o templo do Senhor. Então, olha o que diz o texto: mas Sião diz, o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Será que Deus se esqueceu de Jerusalém? Olha o verso seguinte para a gente ter a resposta. 15, verso 15. Acaso pode uma mulher esquecer do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Os teus muros estão continuamente perante mim. Só até aí você pode ler o resto do texto depois. Aí, nesta semana, alguns pastores começaram a se posicionar sobre essa situação de Jerusalém, nas redes sociais, YouTube, e eu vi lá umas doideiras, e eu fiquei pensando, de onde será que esse pastor andou tirando essas ideias? Aí vi um outro, com muitas visualizações também, e fui olhar lá, de onde é que ele tirou essa maluquice? Dizendo, olha, nós temos que orar por Jerusalém, mas a gente tem que orar por todas as nações, porque Jerusalém não tem nada de especial. E eu fiquei olhando, meu Deus. Aí vai lá as doideiras, porque Jerusalém, ela cumpria um propósito no Antigo Testamento, e agora é a igreja, a doutrina da substituição. O problema dessa doutrina é que para ela valer, teria que cancelar a aliança que Deus fez com Jerusalém. E Deus diz várias vezes na sua palavra, eu não vou cancelar essa aliança nunca. Eu tenho um propósito com Jerusalém. Eu escolhi aquela cidade, acabou. Eu escolhi aquela cidade. Então não tem nenhum texto na Bíblia dizendo, e Deus se esqueceu de Jerusalém, e agora lembra da igreja. Não existe isso. Eu estou falando isso para vaciná-los contra estas heresias, para a gente ficar esperto. Aí um outro fala lá, não, porque a gente tem que orar pelos árabes, porque tem muita criança ali, porque ninguém se preocupa com as crianças judias, israelitas, que tem que sair correndo e se esconder nos bunkers, né, nos quartinhos lá, e saem aterrorizadas, as criancinhas sem querer sair, o pai chamando. Tem um vídeo aí que eu vi, de um guia turístico, que eu sigo ele manda as mensagens em tempo real, a criança tremendo, com medo dos foguetes, das bombas. Ninguém se preocupa com isso, é? Israel não vai atacar ninguém, está lá, ó, vivendo no espaço que determinaram para ela, porque na verdade o povo judeu é dono de toda aquela terra, e os judeus em 1900 e alguma coisa, eles foram lá em Jerusalém e pagaram por um pedaço de terra ali perto de Jerusalém, uma faixa enorme de terra, pagou para o árabe, pegou uma escritura e guardou, e saiu passando de geração em geração. Aí depois que eles conseguiram a terra, voltaram e entraram com ação na justiça. Essa ação já rola há mais de quase 30 anos, e eles ganharam a ação, não tem mais instância nenhuma. E aí o governador, o primeiro-ministro fez um apelo ao juiz, dizendo, como o clima está muito tenso, dê um tempo para eles assumirem a propriedade, e vamos tentar um acordo aqui, ó. Você ganhou na justiça, ganhou legalmente, porque a terra já é deles, e os árabes não querem desocupar, e não querem um território para eles. Pasmem, quando a ONU estabeleceu um território para Israel, deu um outro território para os palestinos. Eles disseram, nós não queremos. E perguntaram, mas o que vocês querem? Nós queremos matar os judeus, tira eles daí.
Para você ter ideia, dos 100% da terra que Israel é dona, porque Deus deu, dos 100%, a ONU deu 0,92% do território. Vocês estão entendendo? 100%, menos de 1%. E os judeus disseram, a gente aceita. 0,92% da terra que pertencia a Israel. Eles aceitaram e formaram o Estado de Israel. Dessa terra, 0,92%, é hoje o Estado de Israel, menor do que o Estado de Sergipe. Desses 100% que ele recebeu, 60% é improdutivo e é deserto. Eles aceitaram a si mesmo. Aí chegaram para os árabes e disseram, agora, toda essa terra aqui, a gente dá para você formar o Estado palestino. Não, não quero. O problema não é formar um Estado palestino. O problema é dizimar os judeus. O povo que Deus escolheu. Eu fico com a Bíblia. E a Bíblia diz no Salmo 122, orai pela paz de Jerusalém, assim prosperem aqueles que te amam. Ponto final. Volto para o texto do rei Ezequias. Quando o profeta Isaías diz para o rei Ezequias, ponha em ordem a sua casa, porque você vai morrer. Eu fiquei pensando nesse texto, nos dias da minha quarentena com essa praga aí do coronavírus, esse vírus chinês. Notícia eu tive que cortar logo, porque a sensação que eu tive, quando eu cortei as notícias, é que quando eu saísse da quarentena, não ia encontrar mais ninguém no Brasil. Todo mundo já tinha morrido do vírus. Só ia escapar o pessoal da Globo dando notícia. E todo mundo que morria tinha que ser do coronavírus. Ninguém morre mais de mais nenhuma doença. É um absurdo. É um negócio assim. E aí você diz, bom, está todo mundo morrendo, eu acho que eu vou morrer também. E essa sensação, o sentimento que você diz, peguei o vírus, e agora? E você fica... E eu digo, mas como é que eu vou morrer se eu estou bem? Eu não estou entendendo esse mistério, não. E fui tomando a medicação, enfrentei aí, tem um momento crítico, o pico da doença, que você diz, eita, o negócio vai ficar feio aqui. E eu orando, e... Aí eu lembrei do texto de Ezequias, põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer. E eu fiquei pensando, o que é que eu vou colocar em ordem aqui? Não dá tempo mais para nada, de arrumar, organizar mais nada. E não dava para... Eu fiquei pensando, o que é que... Vamos fazer, distribuir aí os bens. Aí eu lembrei daquele texto que eu vi aí, um tempo atrás, do coitado do nordestino lá, que separou da mulher e ia distribuir os bens. E disse, olha, eu vou fazer tudo em paz... A terra não é minha, então, mas a casa é, e então eu vou dar a casa para ela, que eu já ajeitei, inclusive, a casa está toda arrumadinha, eu botei um barro novo e fechei as brechas, botei vara nova, aquele pote novo que eu ganhei, eu vou deixar com ela, a corda de amarrar a vaca, que eu vou deixar com ela também. Foi deixando a riqueza toda. A galinha com 6 pintos, ele disse que não ia levar nenhum para ele. Então eu fiquei pensando, eu vou distribuir aqui os bens. Mas não tinha nada para distribuir. Eu disse, meu Deus, então estou pronto. Só que eu quero conversar com o senhor um negócio aqui. Eu estou achando muito cedo. Me dá mais um tempinho aí, Senhor, porque... eu ainda tenho umas coisas aí para fazer, eu ainda quero... Então, o sentimento era esse. Aí eu pensei no texto, você não precisa morrer para botar em ordem a sua casa, meu irmão. Um alerta aí para você organizar a sua casa, organizar a sua vida, organizar a sua família, as suas coisas aí. Um pastor conversou comigo, um colega disse assim,
Olha, graças a Deus eu escapei do vírus. Ele passou mal, viu? Foi para o hospital e passou um dia lá no oxigênio e tal, no soro. Mas antes disso, quando ele viu a coisa ficar feia, ele saiu caladinho, foi lá no banco, sacou o dinheiro da poupança, que ele tinha um dinheirinho na poupança lá, sacou o dinheiro que tinha na conta de outro banco, e aí ele pagou uns cartão de crédito, um negócio que tinha, foi na funerária, comprou o caixão, pagou o IPVA do carro, fica calado aí, né? Pagou, disse, eu não vou deixar pendência para ninguém. Eu fiquei pensando, não vai morrer não, rapaz, você vai morrer, eu vou pagar imposto, nada, aí que eu não pago mesmo. Está aí uma dívida que eu não ia me preocupar em pagar, viu? Então eu quero dizer para vocês, meus queridos, não espere chegar a hora de morrer para organizar a vida. Organize agora que você está ouvindo essa palavra. Vamos tomar essa palavra como uma palavra de alerta. Então, a primeira coisa que eu quero dizer, ponha em ordem a sua vida financeira. Eu fiquei pensando, essa é uma área em que a maioria está numa situação complicada, principalmente depois desta praga aí, dessa pandemia. Então, organizar a vida financeira. E eu fiquei vendo como é que nós estamos com essa vida desorganizada. Eu fui pesquisar sobre isso e descobri o seguinte: 7 em cada 10 brasileiros estão endividados. Em cada 10, 7 está endividado. Dados de 2019. A crise não tinha chegado ainda. Então, imagina como é que está hoje. Viu? 7 em cada 10... está aqui, ó. 7 em cada 10 brasileiros estão endividados. 11,5% não tem condições de pagar a dívida. Tipos de dívida. 80% das dívidas, cartão de crédito. 16% os carnezinhos da Casa Bahia, ó. Meu Jesus. 10,2% financiamento de carro. Já viu aquela história que a gente chega e vai consagrar o carro? Foi Deus que me deu. Eu nem pergunto, e já pagou? Deus deu pago ou deu... Deus deu, mas me deu um carnê também de 60 meses. Jesus, aí tem que orar muito, para não atrasar e pagar essa conta, porque você quando compra um carro desse, você paga 2 carros e meio. Diminuiu os juros, não, está aumentando de novo o juro, mas tinha diminuído, você só pagava 1 carro, 0,8, né? Então você pagava quase 2 carros, né? Então, mas o brasileiro não aguenta esperar e paga mesmo. Pode passar adiante. Olha a situação financeira. 48% dos brasileiros entraram no SPC em 2019. Quase a metade dos brasileiros com nome sujo no SPC. Meu Jesus. Deixa eu perguntar para você. O seu nome está limpo, meu irmão? Eu estou precisando de uma avalista. Já procurei na igreja um monte de gente, está difícil. Eu estou com uma briga aí que eu vou resolver com a Vivo, viu? Me botaram no SPC. E eu não devo nada. Muito bem. Aí, eu vi lá no Banco Central. O Banco Central do Brasil se preocupou com a metade dos brasileiros indo para o SPC. Eles foram lá pesquisar. Quais são os motivos que levaram esse povo todo para ir para o SPC? Primeiro motivo, fatores inesperados. Caiu no SPC, fatores inesperados. Segundo motivo, falta de planejamento, de organizar as finanças. Terceiro motivo, emprestei o nome. Gente, vamos acertar um negócio aqui na igreja. Não empresta seu nome para ninguém não, meu irmão. Não empreste seu nome, não empreste cartão de crédito, não empreste talão de cheque, não. Você não é banco. Então, se você for emprestar, você tem que saber que você está cometendo um crime, viu? Porque só banco tem autorização para emprestar. E empresas que trabalham com isso.
Então, a não ser que você queira doar o dinheiro para o irmão e ajudar, aí não tem, está certinho. Então, não tem nada errado. Mas nós temos que aprender isso. A Bíblia diz, não fique por fiador. Você fica, vai pagar a conta. 48% dos brasileiros não tem orçamento. Não sabe nem o que bicho é esse. Quase a metade. Olha só os dados. Quase a metade dos brasileiros no SPC. Isso antes da crise. Olha como a crise pegou os brasileiros. Olha como a crise pegou os brasileiros, gente. Olha a situação. E não pegou só brasileiro, não. Pegou igrejas. A situação de pastores aí fazendo campanha e chamando pregador de fora, em plena pandemia, para levantar a oferta. E não sei. Meu Deus, que é isso? Que desespero é esse, gente? Então, olha o caos. Olha o caos. Aí, 48% não tem orçamento. Deixa eu perguntar a você, você tem um orçamento? Você sabe o que é um orçamento? É aquele negocinho que é um papel, num caderno, que você anota e bota lá em cima. Ganho X. E eu tenho aluguel tanto, bota lá as contas. E no final sobra, epa, não sobrou. Isso é orçamento. Você tem que enfrentar isso aí. 62% dos brasileiros não tem nenhuma reserva. Não abre nenhuma poupança para guardar o dinheirinho. Poupança é o pior lugar de guardar dinheiro. Perde, a inflação dá mais do que o dobro do que você ganha na poupança. Mas você tem que guardar em algum lugar. Para não guardar debaixo do colchão, você bota em algum lugar. Ou você aprende a fazer investimentos. Mas eu não quero nem entrar nessa questão. Eu estou falando de organize a sua vida financeira. Porque você sabe quais são as consequências da desorganização financeira? Primeiro, baixa autoestima. Os endividados se sentem menores do que todo mundo. E eu preciso dizer uma coisa para você. Diante de Deus, você não é medido pelo que você possui, mas pelo que você é. E a nossa sociedade mede as pessoas pelo que elas possuem e não pelo que elas são. E aí discriminam. Por que é que rico tem tanto amigo e pobre, ninguém quer saber de amizade com ele? Porque quando você faz amizade com pobre, ele vai te pedir alguma coisa. É assim que o povo vê. Então, a gente precisa entender essas questões para a gente melhorar de vida. Segunda consequência, desesperança, frustração, desânimo. Quando você está endividado, quando você está com a sua vida financeira um caos, aí você desanima da vida. Você perde a esperança. Você fica frustrado de trabalhar e saber que vai chegar no final do mês, vai receber o salário e não vai fazer nada com aquele salário porque não dá nem para pagar as contas. Aí você entra numa tristeza profunda. Prejudica você como trabalhador, como funcionário. E o risco de você ser demitido aumenta, porque você perde esperança. Aí vem a depressão. Chegar em casa, trabalhou o mês inteiro e não tem dinheiro nem para comprar comida para os filhos, para a família. Tristeza, depressão. E o passo seguinte, suicídio. E tem aumentado. O número de suicídios no Brasil tem aumentado. Outra consequência, pobreza e miséria. A gente tem que organizar a nossa vida financeira. Agora, uma coisa interessante, todos os ricos mantêm suas finanças organizadas. Todos os pobres não organizam a sua vida financeira. Isso já nos ensina alguma coisa, não é verdade? Vamos organizar a nossa vida financeira. Vamos organizar, vamos enfrentar com coragem essa dura realidade. Como é que a gente se organiza? Primeira coisa, elabore um orçamento. Você não precisa ser um contador, você não precisa contratar. Eu vejo no Instagram tanta gente dizendo, vou dar curso para você organizar suas finanças e sair das dívidas. Ora,
E aí você vai pagar para a pessoa fazer isso, é que você vai entrar mais em dívida, né? Ah, não tem dinheiro, está devendo, vai fazer um curso para poder administrar a miséria? Não, miséria você administra sozinho, meu irmão, não precisa de ninguém junto, não. Agora, se organize para poder você sair do buraco. Faça um orçamento, nem que seja o mais simples do mundo. Entrou tanto de salário e eu tenho tanto de aluguel, tanto de sei lá de quê, de transporte, água e luz. Não vou nem falar dos dízimos e oferta que tem que estar lá em cima, viu? Aí você fecha a conta e vê o que é que aconteceu. Segunda coisa que você precisa fazer, reduza as suas despesas ao máximo. Aí você vai dizer, apóstolo, não tem mais do que reduzir não. O negócio lá já está difícil. E eu estou matando cachorro a grito. Então, dá para apertar mais um pouquinho, para você ficar esperto. Liste todas as suas dívidas. E se prepare para uma boa negociação. Quando você puder, para de pagar as dívidas, segura, vai pagar sem poder e deixar de comer? Você não é doido nem nada. Então, segura a onda, para de pagar, para de tomar emprestado, porque não vai resolver, não resolve. É uma questão de organização. Pela experiência que eu tenho, eu já vi irmãos com problema financeiro. E enquanto ele não organizar a vida, ele não sai daquele buraco. Passa anos. E ai daquele que chegar perto. Você já viu a pessoa se afogando no mar? Sai arrastando todo mundo que estiver por perto. Assim é o endividado. Sai arrastando todo besta que dá dinheiro para ele. Aí vai tomar emprestado aqui, tomar lá, e dá um calote em um, e pega o empréstimo que deu do calote em um para dar calote em outro. É uma confusão, e vira um inferno a vida dele, um caos. Então, olha, se organize. A gente paga muitos juros. A carga de juros do Brasil é uma coisa inimaginável para um país desenvolvido. Vi lá nos Estados Unidos, a taxa de juros que o banco me oferecia para eu financiar carro, fazer o que eu quisesse, está lá as taxas. De acordo com o seu crédito, o juro diminui. Chega a 4% ao ano de juros, para eu pegar o dinheiro emprestado e pagar em 60 meses, em sei lá quanto tempo, eu que escolhi lá. 4% ao ano. Sabe qual é o juro do cheque especial? Eu vou falar da Caixa Econômica. Cadê a gerente aí? Ó? Fazer uma propaganda da Caixa. Um dos menores juros. 8% ao ano. Com mais o IOF e mais alguma coisinha. Ao mês. Opa! 8% ao mês. É juros composto. Juro sobre juros. No final do ano, sabe quanto é que dá de juros? 169,90. Arredonda aí, 170% de juros. Nos Estados Unidos, 4%. Aqui, 170%. Aí o brasileiro lá nos Estados Unidos dizendo assim, o brasileiro é muito rico, né? Paga 170% de juros. E se liberar crédito, ele cai em cima. Mesmo com esses juros. Então, se prepare para uma boa negociação da dívida. Porque eu anotei aqui, se você tiver uma dívida de 10 mil reais em um ano, 10 mil, sabe quanto foi de dinheiro mesmo? 3.700 reais. O resto é tudo juros. Você já pensou que absurdo? Eu estou falando do menor juro, que é o juro de cheque especial. Porque o cartão de crédito é 14%, 15% ao mês. Dá quase 300% ao ano de juros. E o brasileiro, 90% pendurado no cartão de crédito. É um impacto aí para você ir ouvindo. Você vai dizer assim, mas o que é que isso tem a ver com a Bíblia? Tudo.
Organize a sua vida, porque você vai morrer se você não organizar. Deu para entender aí? Você vai morrer, está morrendo aos poucos, não está vivendo, porque não se organiza. Aí Jesus diz: eu te dou vida em abundância. Mas essa vida em abundância, que alcança todas as áreas da nossa vida, ela tem princípios a serem observados. Ela tem como você viver, botar isso em prática. Então, o que é que eu faço para sair do buraco? Busque uma renda extra. Como? Vá vender produtos, vá vender doce, vá vender bolo, vai vender... Contanto que não vai vender maconha, né? Mas vai vender... Vai fazer trabalhos manuais. Mantenha seu trabalho secular aí, que você está lutando, que é sua renda, mas inventa alguma coisa para fazer. Inventa alguma coisa. Eu fiquei impressionado com uma jovem de 20, 21 anos. 21 anos, ela faz 2 cursos universitários e trabalha. Não é e trabalha. E no final de semana, ela vai vender peixe. Por que não? Tem muita gente, eu, doente da alma, né? Eu vou vender peixe, eu vou fazer não sei o quê, eu vou... Aí o doente da alma vai continuar doente e pobre, e na miséria, porque não consegue abrir a mente, nem curar a alma. Aí fica desempregado muitas vezes. Eu não faço esse serviço. O que vier à tua mão para fazer, faze-o, diz a Bíblia. Então a gente tem que aprender, gente. Eu estou aqui para ensinar você. E eu quero que você, meu amado discípulo, prospere. Porque Deus quer nos fazer prosperar. Deus tem prazer nisso. Está lá na Bíblia, gente. O que é que eu tenho que fazer mais? Invista em sua educação. Profissionalize-se. Invista na sua educação. Profissionalize-se. Não importa o que é que você faz, meu irmão. Se você fizer bem feito, você ganha dinheiro. Não interessa qual é a sua arte. Se você fizer bem feito, se você se destacar, você prospera. Olha, serviço tem, em plena crise, e o povo procurando pedreiro, procurando marceneiro, procurando... Não para. Então, se você se profissionalizar, aqui na igreja, os serviços que a gente fez, não foi não aí, pastor Adolfo, que luta para achar alguém, e a gente lutando para arrumar pessoas, gente, porque a gente tinha pressa uma semana, e não dava aí. E o menino aí, não foi, procurou os amigos dele e tal. Não acha não. Porque todos ocupados, todos trabalhando. Mas a maioria fazendo cada serviço, que é um absurdo quando a gente olha para a qualidade do serviço prestado. Então, se você se profissionalizar, e eu não estou dizendo, vá se matricular numa escola, não! Pegue um computador, vá lá no YouTube, e o YouTube ensina tudo, até fazer uma bomba atômica. Ele ensina lá. Bota lá no YouTube, tudo que você imaginar, tem lá no YouTube. Como colocar, não importa, tem lá. Como, escreve que você vai ver. Eu não estou falando de, então eu vou fazer um curso, estudar na faculdade. Não, chega em casa, depois do trabalho, e bota lá no YouTube, vai aprendendo, vai vendo. Escolha a profissão e seja o melhor, que você vai ver a prosperidade chegando na sua vida, meu querido. Vai para a internet, vá para a internet, busque a internet em tudo. Porque eu quero abrir uma empresa. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Ainda tem gente indo na contramão da história, querendo alugar um salão, pagar caro o aluguel, pagar os impostos, pagar não sei o que, ao invés de ir na internet, abrir um site e ter uma empresa prontinha na mão para ganhar dinheiro.
Ganhar dinheiro mesmo, despesa zero, é só você, e você ir trabalhar e fazer o que você quiser. O que você quiser e bem entender. Então a gente tem que evoluir, tem que avançar. E a gente está vendo o mundo, a velocidade com que as coisas têm acontecido, a internet aí ocupando espaço de tudo. O meu tratamento de Covid foi feito por uma médica muito inteligente, muito esperta. Eu nunca a vi, nem ela me viu. Tudo pelo WhatsApp. Mandar mensagem, qual é a temperatura, como é que está a respiração, faça esse exame, estou mandando aí, tudo eletrônico. Chega no SEIB, baixa aí o requisição, baixa, bota o número, aprovou, faz o teste. Ela diz, eu entro aqui no sistema e já vi o seu resultado. E é esse o remédio que você vai tomar. Tudo pela internet, gente. Então tem tanta coisa que dá para fazer pela internet. Olha aí o barbeiro, cabeleireiro do Pedro. Eu sei que precisa melhorar a cabeça dele, mas ó, a situação. Vai atender em casa, não é, Pedro? Ele disse, me livrei de aluguel, me livrei de dividir o valor da cadeira no salão, agora é tudo meu, eu vou na casa do cliente, eu cobro o valor acima um pouco, porque é normal que você não se desloca, e o cliente tem de me dar uma beirinha aí a mais. Para que eu vou pagar salão, aluguel, não sei o quê? Cadeira desmontável, mandou fazer, usa a roupa de proteção, bota no cliente, atendimento de excelência, dinheiro no bolso, parte para outro. E está lá o camarada no salão, esperando o cliente chegar. Vai esperar e muito, porque a cabeça não descolou. E eu não quero discípulo do Miba burro, de jeito nenhum, em nome de Jesus. Aqui não tem ninguém burro, é todo mundo esperto. Só os espertos vão dizer amém, dar um glória a Deus. Depois que você melhora, o último passo é estabeleça uma meta para sair dessa situação. E vá orar. Se você colocar o seu projeto nas mãos de Deus, Ele vai fazer prosperar. Está lá na Bíblia, gente. Então ore, estabeleça o seu alvo, a sua meta e ore por isso. E você vai ver o milagre de Deus acontecer na sua vida. Diga amém. Segunda coisa que eu quero dizer para você organizar a sua vida, meu querido. Observando o texto de 2º livro dos Reis, no capítulo 20, eu fiquei aqui brabo com Ezequias. Eu fiquei pensando, mas como é que um rei faz um negócio desse? Ele foi curado, aí os reinos ao redor mandaram mensageiros para visitar o rei Ezequias e lhe dar presentes, dizendo assim, pura política, não é? Dizendo assim, olha, agora você foi curado, que beleza. Aí o rei Ezequias se enche de orgulho e chama eles para olhar os seus bens, riquezas e as propriedades do rei. Ao invés do rei Ezequias dizer, olha, eu dou graças a Deus, porque quem me curou foi o meu Deus. A glória é para Ele. E aproveitar para dizer para os visitantes que visitavam o rei, né? Dizer assim, esse Deus que eu sigo, Ele é um Deus que cura. Que tal você seguir também esse Deus? Não, o rei chamou e foi mostrar o ouro, a riqueza, o que ele tinha em casa, e foi expondo tudo. Então, vamos guardar a nossa casa, sem jamais expô-la, para quem quer que seja. Segundo livro de Reis, capítulo 20, versos 12 até o verso 15. Aí o texto vai dizer que Ezequias abre os seus tesouros e mostra tudo. Aí o profeta Isaías volta lá e diz, Ezequias, você recebeu umas visitas ilustres aqui, foi? Ah, foi. E o que é que você mostrou para ele? Mostrei a casa toda, profeta. Eu mostrei os ouros, eu mostrei. Aí o rei disse assim, e quem que mandou você fazer uma burrice dessa? Pois saiba, porque você expôs a sua casa, o inimigo vai entrar aqui,
Tudo que você mostrou, ele vai levar. Não vai ficar nada para você. Olha que maldição. E o rei ficou espantado, só olhando. E isso aconteceu no ano 586. O livro de Provérbios, em vários textos, vai dizendo para a gente ficar calado. Guarda a boca. Aquele que guarda a boca conserva a alma. Provérbios 13, verso 3. Mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruinará. Provérbios 21, 23. O que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma da angústia. Nunca conte para ninguém a sua vida amorosa e sentimental. Para quê? Para que você vai se expor aí? Então fique esperto, meu irmão. Nunca conte para ninguém a sua vida financeira e os seus negócios. Para quê? Para que você vai fazer essa besteira? E nunca conte para ninguém os seus sonhos. Lembra de José que foi contar os sonhos lá sem experiência? E olha o que ele arrumou? Você pensa que todo mundo é seu amigo, é? Você acha que todo mundo é seu amigo. E você acha que está todo mundo torcendo pelo seu sucesso. Você acha isso mesmo? Tão inocente. Pois eu quero que você acorde para a vida, meu irmão. Os visitantes do rei Ezequias entraram com tudo. Anotaram tudo. E anos depois, os descendentes vieram e levaram tudo que tinha lá. A gente está vivendo um tempo da ascensão e explosão do crescimento das redes sociais. As redes sociais nos mandam expor tudo que a gente tem, tudo que a gente faz, tudo que a gente come. As redes sociais mandam você expor. Aí, a fulana que é feliz, porque está comendo um bolo bonito, porque está fazendo não sei o quê, porque está não sei o que lá. As redes sociais mandam você expor sua vida toda. E a Bíblia manda você esconder sua vida toda. O que é que você quer fazer? Eu lembro de uma estratégia da polícia aqui do DF, que pegou um mala aí. O cara visitava as redes sociais das famílias no colégio, via as famílias ricas do colégio aqui no Plano, em Brasília. Aí anotava, visitava, e depois pegava o telefone e ligava para a mãe. E dizia, eu sei onde seu filho está, eu sei qual é a escola que ele sai daqui, vai não sei para onde, o carro tal, placa tal, e todo. E dizia, você vai botar tantos R$1.000 até dia tal, em tal lugar. E se chamar a polícia, você não vai ver mais seu filho. E aí, quem que vai querer chamar a polícia? O cara já tinha aplicado vários golpes. E dessa vez, pegou uma mulher corajosa, uma mãe esperta, e fez tudo que ele mandou, só que contou para a polícia. E o lugar que o bandido foi pegar o dinheiro, num saco aí, vocês devem ter visto essa notícia aí. E o lugar foi lá no cemitério, Pronto, esqueci agora. Lá numa catatumba, como é o nome daquele? Jazigo, que é o nome bonito. Lá no jazigo, número tal, no esconderijo. Botou o dinheiro lá, e a polícia se escondeu, botou câmera, e o cara veio lá, todo faceiro, pegar o sacola. A polícia, pá. E aí a polícia dizendo, não expõe sua vida. Mães, crianças, oriente. Para que mostrar sua vida toda para todo mundo? E hoje é assim, a rede social, se você não estiver aparecendo e tirando foto, você não é feliz. Acaba com isso, gente. Vamos amadurecer. Vamos ficar esperto. Para que expor a nossa vida? Terceira coisa que eu preciso falar. Vamos proteger a nossa casa, a nossa descendência, a nossa família. Segundo livro dos Reis de Israel, capítulo 20, verso 16 até o verso 19. O profeta Isaías revela ao rei Ezequias que, por conta do seu orgulho, em querer aparecer, e assim expôs toda a intimidade do reino, toda a sua casa, isso iria lhe custar muito caro. Tudo que você mostrou será levado. Mas não parou por aí. E diz assim, dos teus próprios filhos, que tu gerares,
tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Olha que maldição. Olha que maldição. Aí você vai dizer assim, mas que coisa, como é que Deus foi tão cruel e tal? Você vai encontrar um texto no segundo livro das Crônicas, que vai dizer, Deus provou. Segundo livro de Crônicas, capítulo 32. Deus provou o coração do rei para saber o que estava lá. Foi só um teste no coração do rei. Deus foi e curou o rei e disse, agora eu quero ver a quem ele vai dar a glória. Fez o milagre, deu a chance de vida para ele e ele estragou tudo. Deu para entender aí? Aí os filhos iriam virar eunucos. Você sabe o que é um eunuco, não é? Muito bem, o eunuco não gera mais filho nenhum. E ele só toma conta do harém das mulheres. E para ele ser de confiança, pronto. Entendeu o que é eunuco? Acabou a geração. Acabou a geração dele, a multiplicação. E eu fiquei pensando, mas por que o rei Ezequias não lutou para proteger sua família? Assim como ele chorou pela sua vida que ia morrer, por que ele não chorou pela sua geração, aliás, pela sua descendência, e lutou pelos seus filhos? Tem muita gente, muitas famílias, com a sua vida familiar desorganizada, e o pai e a mãe não têm coragem de lutar pelos filhos. Já abre mão, já abandona, já quer se livrar e dizer, ele faça o que quiser da vida, porque e tal, e vai largando os filhos. Os nossos filhos são nossa responsabilidade. Os nossos netos carregam o nosso DNA. Portanto, nossa responsabilidade. Deu para entender aí? Mas nós temos um movimento aqui no Brasil, triste, terrível, para destruir a família. E aí tem um George Orwell, não sei se a pronúncia é essa, com um livro aí, 1984, um livro escrito há mais de 50 anos, que estão lendo e relendo o livro, e o camarada lá teve uma ideia maluca de um mundo moderno, e esse mundo moderno seria controlado pelo Estado, e não ia ter mais família, porque diz o livro lá, a maior resistência às mudanças de partidos de esquerda, comunismo e ateísmo está na família. Se eles conseguirem destruir a família, acabou. Avança. Eles dizem que tem a família e a igreja que precisam ser destruídas para eles avançarem. Você entendeu aí, meu querido? Está entendendo a mensagem aí? Cuide da sua família. Aí tem um movimento no Brasil, o vídeo você já deve ter visto aí, que eles dizem assim, estão dizendo que o nosso movimento não quer destruir a família. Não, a gente tem que falar a verdade. Nós queremos acabar com a família. Acabar, destruir a família. Então não tem esse negócio de pai e mãe, está defendendo o filho, está orientando o filho, não. Isso é responsabilidade do Estado. E da educação que o Estado oferecer, e acabou. Entenda uma coisa, meu querido, quem deve educar o seu filho é você, o pai e a mãe. Para que você abre mão disso? Da sua responsabilidade? E Deus vai pedir conta dos filhos que Ele te entregou. Você entendeu isso? Aí a Bíblia diz no rei Ezequias que os teus filhos, que tu gerares, quer dizer, toda a sua descendência. E eu fiquei pensando, 140 anos para acontecer o que o profeta Isaías disse. E a Bíblia continua chamando de filho. E o pai já tinha morrido. Como é que ele ia gerar esse filho? Lógico, porque para a Bíblia, laços familiares jamais se quebram. Olha, é pai, mãe, filhos e netos e bisnetos, e o DNA acompanha. Porque foi assim que Deus estabeleceu. A ciência já descobriu isso. Nós temos um DNA que vai lá atrás. Deu para entender? E Deus não quebra esse DNA. Você pode fazer o que você quiser. Você não quebra o DNA. Você pode fazer o que você quiser. Você não quebra o vínculo familiar que existe, meu irmão. Acabou. Você é dessa família e tem que lutar por essa família.
Nem adianta você querer espernear, fugir, não gostar, não importa. Não tem como cortar esse vínculo. Aí eu vi na internet um desses coach malucos aí, dizendo, família é só o marido e a mulher. E os filhos? Que mente mesquinha, pobre, medíocre. Não se limita a família a isso. Família vai pelo DNA. Quando é que termina o DNA? Ou quando é que começa? Sei lá, pois é família. É Deus que vê dessa maneira. E aí o camarada vai dizendo, se você casou, agora é você e seu marido. Você não deve ter relacionamentos com seu pai e sua mãe mais. Onde é que está isso na Bíblia, gente? E o texto de Gênesis orienta bem, que é preciso formar o núcleo familiar, mas não mandou cortar as relações. Não existe isso na Bíblia. E o cara lá está ensinando e um monte de crente dando audiência a um maluco desse sem base, acho que por problema familiar que ele teve, passa o trauma para adiante. Ainda diz assim, se você, tem gente que viaja e diz para o pai, estou viajando. Ele usou essa ilustração e diz assim, e aí se acontecer um acidente, o que é que seu pai vai poder fazer por você, rapaz? O que é que sua mãe vai poder fazer? Deixa de ser trouxa. E chama palavrão também, viu? Você é um imbecil, um idiota que não sabe cuidar da sua vida, você é um fraco, e não sei o quê. E um bando de trouxa seguindo isso, ao invés de seguir a Bíblia. Eu quero ensinar a Bíblia para vocês. Eu estava doente com essa praga, e eu fiquei pensando, nós temos que lutar. Era o que Deus mais falava ao meu coração. E isso eu fiquei pensando, será que eu vou morrer mesmo? E eu com tanta coisa querendo fazer. Vocês pensam que eu fiquei prostrado todo o tempo? Li livros, entrei na internet, que eu não conseguia às vezes me concentrar para ler. O que eu ouvi de mensagem, o que eu ouvi de texto, o que eu ouvi de tudo que você imaginar aí. Saí fuçando tudo no YouTube. Não perdi muito tempo não, meu irmão. Enquanto eu aguentava, eu estava futucando. E dizendo assim, eu quero passar tudo isso para a igreja. Eu quero meus discípulos espertos, dando nó em pingo d'água no capeta. Ficando esperto, sabendo separar o profano do santo. Se preparando para a vida, meu irmão. Eu termino essa mensagem dizendo, organize a sua vida com Deus. O profeta entrega a mensagem a Ezequias. E o intuito da revelação para o rei Ezequias era, Ezequias, você vai morrer, então se aproxime de mim. A ideia era, organize a sua vida espiritual comigo. Era o relacionamento com Deus. Não está escrito não. Mas eu tenho certeza que era isso. Porque o que tem de mais importante? O que tem de mais importante se você não vai levar nada dessa vida? Você não vai levar nada. Você pode ganhar milhões, pode ter o patrimônio que quiser. Quando você morrer, tchau. Não fica nada. Nada você vai levar. De jeito nenhum. A única coisa que você leva é aquilo que você fez na obra do Senhor. Aí a Bíblia diz que isso vai ser provado, vai passar pelo fogo. Se escapar, se valeu, se foi de coração, sem segundas intenções, se foi mesmo com o coração limpo para Deus. Por isso que o profeta diz, de limpeza, de inteireza, de coração, de fidelidade, eu servi ao Senhor. Foi isso que tocou o coração de Deus. E aí mudou a vida dele. E Deus deu mais tempo de vida para ele. Essa é a questão, meu irmão. E nós estamos vivendo um tempo muito difícil. Nós estamos vivendo uma situação, a igreja pós-pandemia. Como é que essa igreja vai reagir? Eu tenho pensado sobre isso. Domingo passado a frequência aumentou. Hoje, pelo que eu estou vendo, aumentou de novo. A igreja vai voltar. A igreja vai voltar.
mas nós já estamos atrasados. Porque quem não é do grupo de risco, mantenha os cuidados, porque a gente já sabe que é difícil você pegar o infeliz do coronavírus aí, essa praga, é difícil você pegar se você tiver com a máscara. Então já está provado aí, os médicos estão falando e tal. 60 anos de idade no DF, quem quis se vacinar já foi vacinado. Já tomou até a segunda dose. Então, quem não tomou a vacina foi vacinado pela própria natureza, como eu peguei o vírus, estou livre. E estão dizendo 7 meses dura. Não, já tem gente com 1 ano aí e não pega. Então, não vou nem me preocupar com isso. Quando chegar o tempo, daqui uns meses, eu tomo a vacina. Mas, então, a igreja não precisa ficar mais com medo. A gente já conhece o vírus, já sabe como se proteger. E nós temos um recurso maravilhoso, a internet, gente. Entre na internet, faz tua célula logo. O que você está esperando? Lá em casa, eu vendo a Raquel, a minha netinha tem 10 anos de idade. Trabalho com as crianças aí. Parabéns, pastora Beth Moura e a equipe. Terminou a escola de líderes, 10 aninhos. Abriu a célula dela, pela internet. Vai lá no computador, pro Zoom, sei lá qual foi o aplicativo que ela usou, e estava fazendo célula, gente. Por que você não faz sua célula? A Aninha, do mesmo jeito, fez contato, mandou mensagem, WhatsApp e tal, e está lá a célula dela no computador, vê o rosto dos menininhos, das coleguinhas, e está evangelizando. Por que você não abre sua célula? Por que você não usa suas redes sociais para evangelizar? Aí perde tempo para mostrar que comeu isso, que comeu aquilo, que fez não sei o que lá. Use as suas redes sociais para ganhar dinheiro. Ou use a sua rede social para evangelizar. Mas não use para aparecer, meu irmão. Porque você não vai ganhar nada com isso. Absolutamente. Só vai se expor sua vida, sua individualidade, e não ganha nada com isso. Muito pelo contrário, perde um tempo precioso para nada. Então fique esperto. Abre uma célula, evangelize. A igreja precisa de um grande avivamento espiritual. Se a gente precisava antes, essa igreja pós-pandemia precisa de um avivamento espiritual ainda maior, para impactar a igreja. E olha, meu querido, esquece esse negócio de presencial, porque a igreja vai ter que trabalhar na internet. Esquece. É a mesma história de eu chegar aqui para vocês e dizer, gente, vamos abrir um comércio. A lojinha do seu Manuel quando eu era criança. Isso não tem mais futuro. É a mesma história de eu ficar puxando o povo para vir para a igreja. Gente, esquece esse negócio que isso não dá resultado. Ganhe a pessoa no relacionamento. Evangelize, faça amizade, crie oportunidade para servir as pessoas. Quando você serve, você conquista o coração. Aí você leva a pessoa para Jesus, para se converter. Aí você leva ela para a sua casa, ou para o seu Zoom, pelo seu Meet, para a sua célula virtual. E depois, quem sabe, traga ela para a igreja. Você entendeu isso? E não se escandalize não com o que eu estou dizendo. Porque essa é a igreja pós-pandemia, meu querido. Essa é a igreja pós-pandemia. Não fique pegando no pé das pessoas, querendo arrastá-la para dentro do culto, porque se essa for a sua primeira estratégia, está furada. Não vai funcionar. Então, faça amizade com a pessoa primeiro. Se aproxime dela. Aí você vai evangelizar. Aí sim, você vai colher os frutos. Mas se você ficar batendo nesse modelo antigo, não vai resolver, meu querido. Você entendeu essa palavra? Deus nos colocou nesse tempo para a gente ganhar vidas para Jesus. Essa pandemia tem que ser uma grande oportunidade para a igreja evangelizar. Porque eu nunca vi tanta gente com medo de morrer do que nesse tempo de pandemia. É ou não é verdade? Eu nunca esqueci, quando começou a pandemia nos Estados Unidos, acabou o papel higiênico nos mercados. E você quer um medo de morrer? Pois é. Será que você ainda está morrendo de medo de morrer? Então, coragem, meu irmão.
Fique de pé. Vamos orar agora e fazer um clamor diante do Senhor por avivamento espiritual. Vamos pedir a Deus para trazer o avivamento em nós primeiro. Na gente. Não ore por avivamento na igreja, não. Ore por você. Porque se você experimentar o avivamento, a igreja vai pegar fogo num grande avivamento espiritual. Você entendeu isso? Então fale com Deus agora. O que é que precisa mudar na sua vida? Ponha em ordem o seu relacionamento com Deus. Isso é o que tem de mais importante. Como está o seu relacionamento com Deus? Como é que está a sua vida com Deus? O seu relacionamento com o Senhor precisa ser mudado. Precisa se organizar. Leitura da Bíblia, oração. O que está precisando mudar aí? Eu tenho feito uma análise da minha vida. Como eu preciso mudar? E eu sei que você também tem suas necessidades e precisa ajustar sua vida com Deus. Então ore e se comprometa agora com o Senhor. Vamos orar, meus queridos. Oh Deus. Vamos clamar ao Senhor por avivamento, começando em nós, cada um de nós aqui. Vamos clamar por esse avivamento. Fale com Deus agora. Tome decisões. Você foi exposto à palavra de Deus. Você foi tocado por esta palavra. Você foi tocado pelo Espírito Santo. Eu tenho certeza absoluta que essa palavra não voltará vazia. Ela cumprirá o propósito para o qual ela foi ministrada. E agora é o seu momento de responder a essa palavra. O que que você vai fazer depois de você ter ouvido tudo isso? Você vai organizar a sua vida financeira. Isso requer coragem, tomada de decisão firme. Você foi tocado pela palavra para organizar sua casa, a sua família, esses relacionamentos familiares. Você foi tocado para melhorar o seu relacionamento com Deus, buscar avivamento. O que é que você vai fazer diante disso? Abrir sua célula virtual, usar as redes sociais para evangelizar. O que é que você vai fazer? O que é que você estava fazendo que Deus falou com você hoje que não estava bom, não estava correto, que precisa mudar? Essa é a grande questão nossa. Você ouve a palavra e você responde à palavra. E aqueles que respondem de forma positiva recebe a bênção, tem a sua vida transformada, mudada, e as coisas acontecem. Mas aquele que ouve a palavra e não é praticante dela, não acontece nada. Entendeu? Quero orar por você que tomou uma decisão de mudança na sua vida. Onde você estiver, levante sua mão bem alto. É um ato de fé para dizer: eu tomei uma decisão hoje, eu quero mudar minha vida aqui. Pode levantar sua mão bem alto. É por esses que eu vou orar agora. Ó Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu apresento diante do Senhor cada mão erguida aqui, Senhor. São vidas que foram tocadas pela Tua palavra, meu Deus, e respondem positivamente à Tua palavra, ao desafio que o Senhor apresentou, aos consertos que o Senhor mostrou que precisam ser feitos. E agora, meu Deus, em nome de Jesus, eu clamo por estas vidas, para que o Senhor dê
vitória a elas. Para que o Senhor dê o ânimo, a força, a fé, a coragem, a disposição para perseverar nessas decisões. E em breve estarem colhendo a bênção, o milagre, a transformação, meu Deus. Dá ordem aos teus anjos, Senhor, a respeito de cada um dos teus filhos aqui, que levantando as suas mãos, partem para uma mudança, abraçam desafios que só o Senhor sabe. Dá ordem aos teus anjos para ajudá-los, abrindo as portas e fazendo o milagre acontecer, meu Deus. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Nos abençoa, meu Deus. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Derrama avivamento espiritual em nossos corações, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe a sua vida, meu querido. Shalom.